Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta, final de tarde, começo de noite de sábado, para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu espero profundamente que você já esteja aí ansioso não, porque a ansiedade não é algo bom, mas que você esteja preparado para ouvir a palavra de hoje, porque eu tenho certeza absoluta que será uma palavra que vai acrescentar muito ao seu viver, ao seu dia a dia, à sua vida com Jesus Cristo, longe das mentiras pregadas pelos homens, amém? Bom, eu gostaria de dizer para você que está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Inspire-se e, por favor, se ao final do vídeo você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se, porque afinal de contas as pessoas precisam conhecer a única verdade que nos é possível, que é a verdade que está em Jesus Cristo, amém? Bom, gente, eu não vou tomar muito tempo de vocês, hoje eu quero trazer um texto que diz muito sobre a nossa vida com Jesus Cristo. Muito. É um resumo daquilo que precisamos fazer para tomar posse da palavra que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então anota aí, para você que está passando pela primeira vez, anota os textos, depois vai para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo, que ele vai te dar discernimento, que não é o Emerson, não é teologia, não é nada disso. É palavra de Jesus Cristo. Amém? E justamente sobre isso nós vamos falar. João 8, no versículo 31 e 32. Amém? Pronto? João 8, versículos 31 e 32. E diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Por que judeus que criam nele? Porque o judeu, gente, é até hoje o povo que não admite que Jesus Cristo é o Messias. E aí a gente vai para Israel e vê aquele monte de excursão de igreja e os crentes todos lá orando no Muro das Lamentações. Eu vou explicar para vocês o que é o Muro das Lamentações, se você não sabe. Muro das Lamentações, por que o Muro das Lamentações? Porque lá o judeu vai orar agradecendo até por suas enfermidades. Não tem nada de Deus e de Jesus ali, tá? Fique esperto. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha o que Jesus fala. Se permanecerdes na minha palavra, onde está a palavra de Jesus? No Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, nos Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que são 4, né? Porque uma vez uma pessoa falou para mim que Evangelho é todo o conteúdo da Bíblia, e não é. Os evangelhos são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? E é isso. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Quem liberta? Jesus Cristo. Por que ele fala assim? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se você permanecer na palavra, você vai conhecer verdadeiramente Jesus. Eu vivo chamando a atenção de vocês para os enganos que as pessoas querem viver, porque dão ouvidos ao homem e não dão ouvidos ao Espírito Santo. Ah, mas Emerson, cara, eu duvido que você vive totalmente Jesus. Eu não vivo totalmente Jesus. Entendam uma coisa, já deixei claro isso aqui. Nós temos que viver com a vida com Cristo dia após dia. Por quê? Todos os dias nós pecamos e falhamos de alguma forma. Não existe santo. Não existe santidade. Aí tem pastor que prega assim que foi ungido de Deus, então ele é santo. Não. Todos os dias nós pecamos em palavras, pensamentos e em atitudes. Não adianta. A coisa de que eu fui liberto de tal pecado, você foi liberto de tal pecado, mas a tua vida com o ser humano, a sua vida na terra, ainda tem pecados e falhas. Se alguém falar para mim que não peca e não falha, eu vou duvidar mesmo e não vou acreditar mesmo. Porque todos nós somos falhos e pecadores. O que nós podemos fazer é ser menos falhos e menos pecadores. Só isso. Mas o motivo pelo qual o Espírito Santo pediu para eu trazer esta palavra está em outro texto.
no mesmo livro abençoadíssimo de João, eu falo que, sempre eu e minha esposa a gente conversou sobre isso, se eu tivesse um filho, o nome dele seria João. Por quê? Se a gente for parar para pensar, o livro de João ele é abrangente demais. Ele fala, João 3,16, que Deus amou muito a maneira que deu seu único filho, e também vem, em todo o livro de João, vem morte, ressurreição e tantas coisas maravilhosas que, por exemplo, eu falo que Jesus nos deu uma maior honra, que foi ele ter nos chamado de amigos. Onde está esse texto? João 15,15. Não mais os tenho chamado de servos, mas tenho chamado de amigos, blá blá blá. Lê lá depois, João 15,15. E João 15,16, que foi o texto que me libertou das mentiras humanas. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E na segunda parte, aquilo que mudou totalmente também a minha visão de oração. Pois tudo que pedirdes em meu nome, Deus o Pai vos concederá. Olha o livro de João, o quão maravilhoso é, o quão abrangente é. É claro que Paulo também, eu amo Paulo, porque Paulo foi incrível. Todas as palavras que Paulo também trouxe nos fazem crescer mediante a Jesus Cristo, nos fazem ter muito mais oportunidade de ser discípulos de Jesus do que aquilo que é pregado hoje nos ministérios, nesses templos, nesses lugares onde a presença de Deus não está ali. Deus não habita em templos construídos por mão de homem e nem é servido por mãos humanas. Vamos lá. João 21. Eu vou ler o versículo. Acho que é versículo 11. Deixa eu ver aqui, tá, gente? Perdão, vou só confirmar. 10, 11, 10 e 11. Diz assim, João 21, 10 e 11. Anotou? Está escrito assim, ó. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Vamos ler o 12. E disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Veja bem, por que eu trouxe esse texto? Ainda temos que ouvir tanta besteira, né, gente? Quando se prega, por exemplo, sobre esse texto, e a pessoa vem falar sobre dízimo e oferta. Espera aí. Trazei dos peixes que agora apanhastes, tá? Trazei dos peixes para que houvesse fartura em alimento, em comida. Você não tem que trazer rede com peixes e o pessoal transformar isso em dinheiro. É totalmente diferente. Amém? Então prestem muita atenção em tudo isso, por favor, tá? Porque afinal de contas essa palavra é uma palavra que Jesus nos trouxe para falar sobre a generosidade, em ter alimento, em viver uma vida com Jesus cheia de graça, amor e misericórdia, e não com bens materiais, e não com as coisas desta terra, mas sim com as coisas que vêm do céu. E se Jesus disse que era para compartilhar com os discípulos, quem somos nós para perguntar quem era ele, sabendo que ele é o Senhor a todo tempo? Agora, quando você dá ouvidos ao homem, o que você escuta? Um monte de besteira. Um monte de coisas que vão fazer a pessoa regredir e não a pessoa crescer em fé. Por isso Jesus fala assim, olha, quem quiser vir até mim, pegue a sua cruz e siga-me. Por quê? A vida com Jesus não é fácil não, gente. É uma cruz que a gente tem que carregar todos os dias. Todos os dias. O pessoal está pensando que é chegar lá no ministério, numa igreja, e falar assim, eu estou buscando, aí sair de lá, consegue ficar rico de uma hora para outra? Não. Não é assim mesmo. Tá bom? Enfim, você vê, quando nós permanecemos na palavra, nós conhecemos de tudo que Jesus fala.
nós começamos a entender tudo que é verdade e tudo que é mentira. E aí eu quero perguntar para você, até quando você vai viver as mentiras pregadas por aí? Até quando você vai dar ouvidos ao homem? O que diz a palavra? Olha, não dê ouvidos a outras vozes, mas dê ouvidos ao Espírito. E Jesus foi bem claro quando ele disse sobre o Espírito Santo assim, olha, o Espírito Santo que eu vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem. Pronto. Só isso. Apenas isso. É como eu falo, por isso que não precisamos ficar vivendo dentro desses templos, dessas igrejas, porque ali dentro não tem a presença de Deus. A sua vida com Jesus é assim, ó, vá para o seu lugar secreto e ora, porque o Deus que te conhece, ele vai ouvir as suas orações. Amém? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido cada trechinho desta palavra maravilhosa. E eu sempre digo para todo mundo, leia totalmente o livro de João, do capítulo 1 até o último capítulo do livro de João, porque é o capítulo 21, inclusive, né? E leia todo esse livro de João, porque você vai ficar apaixonado pelo livro de João, que traz tantas verdades e realidades daquilo que Jesus quer que possamos viver. Amém? Bom, gente, por favor, quando você ouvir alguém pregando sobre trazer a rede cheia de peixes, não caia nessa de que é sobre dinheiro. Jesus estava falando sobre alimentar a todos, alimentar aos seus discípulos. Amém? É isso aí, gente. Então que Deus abençoe a todos, graça e paz. Muito obrigado e ótimo final de semana para todos. Valeu, até mais. Tchau, tchau.